Vamos lá. Podemos fazer algumas perguntas sobre o 25 de Abril de 1974? Então, como se chama? José Pedro Soares. Que idade tem? Eu tenho 73 anos. Qual era a sua profissão? Eu era tipógrafo. Trabalhava com aquelas letrinhas assim pequeninas, compunha as palavras. Trabalhava numa antiga tipografia artesanal. Hoje tudo é feito no computador, naquela altura até as faturas, os recibos das empresas, os cartões de visita, era todo composto assim. Depois eram impressos em máquinas. Eu trabalhei nesse processo. Foi muito interessante nesse momento da minha vida. Onde é que vivia antes do 25 de Abril de 1974? Vivia em Vila Franca de Xira. Eu vivia numa aldeia muito próximo do Conselho, uma aldeia agrícola, e depois fiz a minha quarta classe lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. E como a maioria dos meus colegas, havia duas escolas primárias, a maioria dos meus colegas foram trabalhar para a agricultura, porque só poucos é que foram estudar, só 4 ou 5 ou 6 é que foram estudar com um curso técnico, um liceu, tudo o resto ia trabalhar para as drogarias, para dar serventia, porque estas cidades novas foram todas construídas com esses jovens da minha idade a cartar bálsamo e tijolos e bálsamo. Agora é que já estas gruas muito grandes, na altura, era um trabalho muito individual, muito duro. Então foi esse o meu percurso. Depois aos 13 anos fui trabalhar. Portanto, ainda fui pastor de ovelhas, trabalhei, ajudei os meus pais no campo. Isto era comum a todos os jovens. Quando acabávamos a escola primária, as raparigas iam ajudar as mães, algumas iam para a costura, porque agora vamos às lojas comprar. Naquela altura não, íamos às costureiras, as saias, as calças, era tudo feito em costureiras. Havia ruas onde havia muitas modistas e havia os alfaiates, muitas alfaiatarias. Até o fato de ir aos casamentos e tal, tínhamos que ir ao fato e escolhermos a gola, o altura e tal. Agora vamos lá, sabemos que é o XL, o L, o M, é tudo aquilo. Na altura não era assim. Esta é também uma grande evolução. E em que condições é que vivia? Eu sou gêmeo com uma irmã e tenho mais irmãos. Éramos 5. A minha casa era pequena, tínhamos apenas 2 quartos, éramos 7, estão a ver como é que era, né? Eu nunca tive um quarto enquanto jovem. Já tenho um neto e os meus filhos tiveram o seu quarto, eu nunca tive um quarto. Vivia assim, pois cheguei muito tempo a dormir. Quando era pequenino, dormia com a minha irmã. Depois a minha mãe pôs para a cabeça para um lado, depois com as pernas, a gente se resgatava, tivemos rapazes para um lado, rapariga para o outro. E era assim, depois cheguei a dormir numa adega, cheguei a dormir num palheiro, porque a casa não dava para todos, mas isso era muito comum. Se lerem o Saramago, que é um nosso nobre da literatura, ele fala quando veio para Lisboa e era filho único. As casas viviam num quarto com família, era muito... As pessoas viviam assim, no mesmo andar, viviam diversas famílias. Até que hoje as coisas se modificaram. E como foi o 25 de Abril, ainda havia muitas barracas. Muitas barracas. Portanto, a minha vida foi assim. O senhor foi preso, não foi? Sim. Pode-nos recontar essa experiência? Pois, eu fui preso, eu era militar. Vocês sabem, quando eu era um pouco mais velho que vocês, todos os jovens iam para a tropa. Porque havia guerras em Angola, em Moçambique, todos os jovens eram mobilizados. Então estávamos aqui em Portugal 7, 8 meses, às vezes um ano na preparação física, na preparação militar, saber disparar. Depois todos iam para Angola, Moçambique. Praticamente aqui em Portugal, jovens entre os 20 e os 24 anos não viam ou estavam na tropa ou estavam na guerra. Havia muitas raparigas, elas escreviam muito para os rapazes, não é? Porque eles estavam lá fora, os seus namorados. Então esta era um pouco a vida. Até eu fui preso, estava na tropa. Aqui na Amadora, no Cacém, na Serra da Carregueira. Quando fui preso, eu até pensei, quando fui preso, que era porque lá na tropa eu lutava contra a guerra, porque havia uma guerra, muitos jovens morriam, e eu lutava contra as más condições. A alimentação era muito má, as casernas, e nós criámos um grupo de rapazes lá, de jovens, e protestávamos contra aquilo. Pensei, quando fui preso, que era por ter feito aquele protesto. Mas não, é como antes de ir para a tropa, cá fora, já fazia muitas coisas que os meus amigos mais jovens. Fazíamos convívios e exigíamos o direito de voto aos 18 anos, queríamos melhores salários, fazíamos baixo-assinados, porque sabíamos que havia presos políticos. Havia pessoas que lutavam pela liberdade e contra a ditadura e o fascismo naquela altura eram presos. E nós lutávamos contra isso e pressionávamos, reivindicávamos melhores salários e não queríamos a guerra colonial. Escrevíamos na parede, abaixo a guerra colonial, abaixo o fascismo, queremos a democracia, Era a nossa forma de intervir. E muitas vezes até organizávamos torneios de futebol
com muitos tipos, para no fim fazíamos sempre um convívio, depois passávamos uns documentos uns para os outros. Você sabes que há uma guerra colonial, morreram tantos jovens, sabes que na empresa tal um conjunto de trabalhadores foram despedidos, até professores universitários foram despedidos. Sabes quantos alunos conseguem apenas estudar? Só 7 ou 8% dos meninos e das raparigas é que podiam estudar, os outros tinham que ir todos. Havia uma grande discriminação. Nós lutávamos por uma sociedade melhor e então foi por isso. Então fui preso porque houve uma pessoa que foi presa, mais responsável e traiu. Foi presa, havia a polícia política, a PIDE, e a PIDE queria saber que as pessoas contassem tudo, e ele recusou-se, e a PIDE disse, ou tu falas ou vais passar aqui o resto da tua vida. E ele contou tudo, contou o nome das pessoas que conhecia, e a PIDE, assim que soube o meu nome, que eu era muito ativo, foi-me buscar. Eu não estava na minha casa, já estava no quartel, foram buscar ao quartel. Portanto, fui preso por motivos, embora sendo militar na altura, mas os motivos eram civis, para eu pertencer ao movimento dos jovens trabalhadores. Fazia essas coisas todas contra o fascismo. Durante a noite pintávamos, punhamos às colitas uns dos outros, víamos dentro das garrafais, os espíritos no atraente ficavam todos enervados. Como é que estes malandros conseguem fazer isso? Quem serão eles e tal? Portanto, e nós dávamos, portanto, era a luta pela liberdade, pela democracia e pela denúncia das injustiças e do fascismo e dos seus crimes. E nesse sentido, acho que eu era muito ativo com os meus amigos, fazíamos a cabeça negra, porque também sabíamos organizar grupos durante a noite, e punhamos uma vigia, com todos distribuímos papéis, enfim, fazíamos assim essas coisas todas. E que tipo de pessoas é que estavam lá presas? Olha, na cadeia era um grande parte, eram quase todos jovens. Quase todos jovens porque eram aqueles que estavam mais disponíveis, que tinham menos, porque os mais velhos tinham receio, porque depois fossem presos, muitas vezes era o único salário da casa. Pois eram os filhos, era a mulher, portanto recuavam mais, e eram os jovens mais disponíveis. Mas eram muitos, havia escritores, havia jornalistas, mas a maioria eram operários. Operários industriais, serralheiros, carpinteiros, pedreiros, muitos trabalhadores agrícolas, porque no campo a jornada de trabalho era muito grande, desde que o sol nascia até o sol se pôr, e os salários eram muito pobres, depois era um trabalho sazonal. Só havia trabalho durante as feiras, durante as debulhas, durante o cultivo dos portanto, havia períodos e as pessoas passavam muito mal, comiam bolota, iam às mercearias pedir fiado para depois, quando tinham salário, poderem pagar a vida dos campos. Era muito terrível, muito. E comiam muitas vezes coisas, batatas, sem conduto. A alimentação das pessoas nessa altura era uma coisa... Eu o bife nunca comi, só comi bife. Frango, quando era o Natal ou a Páscoa, agora o frango é uma coisa que comemos todos os dias. Portanto, era tudo isso que era mau naquele período. Era um país muito atrasado, muito pobre, má alimentação, sem estas estradas que hoje temos. Isto para ir ao Porto ou ir ao Algarve naquele tempo, né? Quando os preços estavam em Peniche para chegar lá, em caminhonetes, aquilo é ronron, subir, era um dia inteiro para lá chegar. Hoje vai lá em pouco tempo, não comode caminhonete, né? Tudo se modificou, mas a vida era muito dura e também para os presos políticos, então, para as suas famílias, para os filhos que os queriam visitar, era tudo muito difícil. Iam cumprir pena, nomeadamente Peniche, que era uma cadeia de cumprimento de pena, era uma cadeia só de homens, enquanto que Caxias era uma cadeia de homens e mulheres. Como e onde é que ficou quando esteve preso? Eu, quando fui preso no quartel de Campo da Serra da Carregueira, no quartel. Foi lá onde 2 jipes foram pescar e entrei depois na sede da PIDE, na António Maria Cardoso, em Lisboa. Eles tiraram aquelas fotografias assim de frente e de lado, fizeram perguntas, o nome, né? E depois começaram logo a fazer perguntas e eu não respondia nada. Disseram, não respondes a nada, então vais ver. Então levaram-me nesse mesmo dia para Caxias, para um quarto lá no segundo andar, que eram células individuais. Tínhamos que tirar o relógio, tudo, ficámos sem nada. Era uma cela, tinha uma caminha e tinha uma mesinha em pedra e tinha uma casa de banho. Era uma coisa muito pequenita. Então estive ali cerca de 3 meses isolado. Mas durante esses 3 meses levaram-me para interrogatórios. Logo no dia seguinte levaram-me para António Maria Cardoso. E então nesses primeiros dias estive lá 6 dias e 6 noites. Não me deixaram dormir. Ao fim de umas horas, assim, ao fim do dia, disseram, tu não falas, vamos tirar uma cadeira. E eu disse, agora não como. Bem, estive ali, até ao fim, não comi. E eles não me deram, deixaram-me um dia um bocado sentar e tal. Mas depois já me queriam enfiar nos tubos para meter leite, eu responhei e tal, aquilo acabou. Mandaram-me dormir, para torcer-me novamente para a cadeira.
Depois, passado mais um dia ou dois, trouxeram novamente para mais 6 dias e 6 noites. Vocês sabem, hoje, quando vamos assim a um convívio, para uns anos, uma festa, estamos mais tarde, no outro dia ficamos tarde. Agora, o que é estar uma noite, 2 noites, 3 noites, 4, no mesmo sítio, na mesma sala. E quando é às 4, 5 da manhã, eles põem mais intensidade da luz, nós nem sabemos onde estamos. Vemos bicho, vamos assim mexer na parede, parece que há uma janela, pum, batemos com a parede, cabeça na parede. Portanto, vimos as chamadas alucinações. É como que a gente fechando os olhos e temos a sonhar. Muitas vezes, quando vamos para a cama, fechamos e até temos a ver cenas que o nosso cérebro está, aquela fita que está a percorrer, ou que nós procuramos chamar cenas que ocorreram e temos a ver com outras coisas. Então era a mesma coisa, havia bichos, assim, as tábuas no chão tinham umas gretazinhas entre as tábuas, eu via sempre bichos e assim apanhadas, riam-se muito, pronto, eles já sabiam, já tinham visto outros presos com as mesmas reações, as chamadas alucinações. Mas neste segundo período de 6 dias e 6 noites, a certa altura vocês estavam que ouvia gritos e chibatadas, e cheio, e eu via vozes que me eram familiares. Eu, depois do 25 de Abril, foi aqui em Caxias, uma empresa de televisão que me levou lá para filmar. E disse, quando lá eu estava a contar, e disse isso, e eles disseram, não está a ver o buraco ali na parede, estão a ver umas caixas, eles tinham sons que transmitiam para a sala. Devem ter apanhado sons da voz da minha mãe, da minha namorada, e se calhar quando alguns presos estavam a ser torturados, eu ouvia aqueles guinchos, aquela coisa ficava pronto. Então, só naquela altura, passado tanto tempo, é que me apercebi o que eram estes gritos, estes barulhos sonoros, que eram outra forma de tortura. Portanto, era não nos deixarem dormir, era estar assim, a puxar pelas orelhas, pelos cabelos, empurrar contra a parede, deitar copos de água na cara, batiam nas mesas com uma coisa que eu às vezes dava um salto e nem sabia. Eles paravam, quer dizer, não sei bem se parecia tiros de pistolas de alarme, ou bater com uma moeda. Portanto, havia a gente, mas de vez em quando era copos de água, porque eu já andava, batia com a cabeça na parede, tudo aquilo. Então, era uma situação, era um bocado isto chamada. Então, falas ou não falas? Eu recordo, no fim de 4, 5 noites, trouxeram um conjunto de fotografias, 6 ou 7, de amigos meus, e mostraram-te, estás armado em herói, mas estás a ver este fulano e este, todos eles estão a falar, todos eles já contam. Eu disse, eu não conheço ninguém. Eles queriam que eu denunciasse os meus amigos, confirmasse. Né? E se eu confirmasse, as pessoas que conheciam, depois iam prender outros. A organização que a gente demorou tanto tempo a criar para manter para podermos contestar o fascismo, lutar pela liberdade, tudo isso ia lá. É que eu resisti muito, mas essa resistência foi muito dolorosa, porque passado este período, vocês sabem que em Lisboa fui preso com muita gente, para aí com umas 100 pessoas. Foi uma traição, como já disse ele. Prenderam uma pessoa, ele falou, foi preso muita gente, operários, intelectuais, escritores, foi preso. Eu estive preso com o Mário de Carvalho, o escritor Mário de Carvalho, com o professor Rosas, que é professor de História, estive preso e estive na mesma sala com eles. Depois, em regime normal. Então, depois, acabaram os interrogatórios em Lisboa, no António Maria Cardoso. Então, eles transitaram todos os interrogatórios aqui para Caxias. Nós estávamos num bloco, eram os presos, e havia mais afastado, que era o Reduto Sul, é onde faziam os interrogatórios. Eram salas assim, um quarto disto, com paredes muito fortes, tinha umas grades. Então, houve uma vez, estive lá, levaram-me no dia 6 de agosto, estive até ao dia 27. 21 dias na sala de interrogatórios. Eu não conheço um amigo que teve 18 dias, teve outro, mas ter 21 dias na sala de interrogatórios não conheço. Claro que ao fim de 8 dias eu estava em tal estado, cheio de sangue, todo. A minha cabeça estava assim, já não se podia mexer, foi muito, as minhas pernas, ainda hoje tenho manchas, estava tudo negro, orinava sangue das joelhadas que me davam. Eles trouxeram uma coisa, deitaram-me ali. Bem, durante este período, houve diversas vezes que o médico lá foi, medir-me a tensão, juntaram todo o corpo com pomada, porque eu estava todo preto. Vocês sabem, depois deixam de levar-me na pancada, depois aquilo parece que amarelo, e depois fica tudo assim preto, tudo coisa, né? Então parecia que estava com gangrena, assim, estava toda uma coisa, nem sei, os olhos não conseguia ver nada, nem conseguia rodar a cabeça, nem conseguia assim, estava tudo. E as orelhas, creio que racharam mesmo, de eles puxarem tanto e tal. Uma coisa inacreditável. E ao fim desses dias, levantaram-me novamente, quando o Kardec tinha 2 pitos sentados lá. Levantei-me e depois puseram novamente de pé e andei ali para trás, para frente. A certa altura havia uma casa de banho que eu ia orinar, chamei, porque a minha urina era sangue já. Era vermelha, era sangue. E nem me custa falar disto porque eu não acreditava. Se uma pessoa que tive 21 dias na sala e durante os 20 dias só dormi uma noite, eu disse, é mentira, é impossível. Não há ninguém racista a isso, não é possível. Não, eu sei, passou-se comigo. E os meus companheiros sabem.
É uma coisa inacreditável, porque foi um caso único, porque grande parte dos meus companheiros acabaram por assinar. Eu dizia, então pelo menos confirma isso e tal. E eles paravam, mas eu não confirmei nada, nem o meu nome disse. Isto foi muito, muito doloroso. Depois, quando cheguei, já tinha a barba muito grande. Eu sei que, no fim daquilo, eu já não sabia bem. Eu sei que estava numa coisa que já não sabia. Estava assim, parece que naqueles dias de nevoeiro, assim, umas nuvens e tal. Eu estava assim no meio, já não sabia bem onde estava. E eu sei que eles, a certa altura, me agarraram assim e terão levado, mas eu perdi os sentidos. Sei que depois acordei já na cela lá em Caxias, na cela pequena, em cima da cama e tal. E depois havia um barbeiro, que era um corredor assim fundo, havia salas individuais onde os presos, quando as pessoas eram presas, eram postas ali em isolamento, só eram levados para os interrogatórios. E quando acordei veio um guarda, que era até tinha o lábio cortado, vivia aí numa casa, era um guarda com farda de guarda, viemos buscar para cortar o cabelo, que era o barbeiro. E ele começou-me a cortar com a tesoura, a barba, e depois começou, você passa tanto tempo lá por baixo. Esta exclamação dele, que era diferente dos outros, porque ele lidava com todos os presos. Porque nunca soube que os presos estavam tanto tempo na tortura. Não sabia, não conhecia isso. Disseram 6 dias, 7 dias, muita pancada, eu já tinha passado 6, 12 dias, porra, já tinha acabado. E ele disse, você passou tanto tempo lá, os seus colegas já estão todos lá embaixo, passar tudo a regime normal. Quer dizer, ninguém está em isolamento. Pensei, isto deve estar a acabar. São coisas, pequenas coisas que a gente apanha. Para mim, foi uma coisa espetacular. Esta conversa com o carcereiro tranquilizou, porque eu estava à espera que ele dizia, agora vais descansar, mas depois regressas cá outra vez. Tens que falar. Ou morres, ou falas. E eu tinha pensado, vou morrer. Não vou falar. Era uma questão de caráter. Eu não ia denunciar ninguém. Não é? Acho que é feio a gente fazer o que eu não gosto de denunciar ninguém. Acho que é uma atitude feia na nossa personalidade. E de maneira que aquilo terminou. Depois o outro dia foram lá buscar e disseram, vai continuar. Fizeram uma sala assim com secretárias, era um escrivão, e dizer, desde quando participou? Recusa-se a responder. Desde quando? Era 1001 pergunta, recusa-se a responder. Eu senti-me tão grande naquele dia. E eles até se bebavam, até estavam furiosos, porque não sabiam como jovem trabalhador os tinha vencido. Espetacular. Conheceu alguém que tenha tido de fugir do país por causa do regime? Se sim, quem? Conheci diversas pessoas. Olha, estava a falar do Mário Carvalho, teve preso comigo, depois, entretanto, saiu da cadeia e foi para a Suécia, ele e a mulher. Mas havia muitos jovens que fugiram, sobretudo muitos jovens que eram mobilizados para a guerra, e houve alguns que preferiram fugir. Há outros que preferiram ficar no quartel, e eu acho que essa foi uma grande decisão para lutarem dentro dos quartéis, para criar condições, e o 25 de Abril também resultou disso. Dos jovens que estavam nos quartéis, como o Salgueiro Maia diz, agora vamos caminhar para Lisboa, quem é que está de acordo? Não houve um jovem que dissesse eu não quero ir. Todos quiseram ir, porque havia, entre os jovens nos quartéis, havia já lutas, documentos da guerra injusta, temos de nos juntar todos, mas havia alguns que foram, e havia então já núcleos de portugueses, de jovens, em diversos países, em Itália, em França, na Suécia. Eu recordo-me de seguir ao 25 de Abril, que encontrei uns amigos meus, que me deram amigos, na altura não os conhecia, me deram um abraço muito grande e disse, Zé Pedro, tu sabes que nós tínhamos uma fotografia tua e depois lá fizemos um slide e lá à noite, não sei se era em Milão, projetávamos a tua cara lá na parede e então levávamos uma cadeira, ou que punham-se em cima da cadeira, que era um sítio onde passava muita gente, e dizia, este jovem está preso na fortaleza de Caxias, foi muito torturado. E então criavam um movimento de solidariedade para com as famílias e os presos políticos. Denunciavam os crimes do fascismo e que havia muitos presos políticos em Portugal que era necessário pôr termo ao fascismo. Então havia este movimento. Então muitos que fugiram para fora continuaram a desenvolver uma luta também, conjugando com os que cá ficaram. Não? Para além desses jovens, havia outras pessoas que fugiram mesmo porque estavam... E houve algumas que foi o próprio regime que os empurrou para sair, se não eram presos. Não é? Havia mesmo professores universitários, há muita gente que teve que fugir. O regime, por exemplo, houve uma altura que muitos professores foram corridos e não podiam dar aulas. A certa altura, trabalhar na função pública, se era uma pessoa democrata, de esquerda, não dava. E tinham que ir procurar emprego, não tinham condições para viver cá. Quando foi no 25 de abril, havia diversos professores catedráticos. Um deles é o Jorge Sena, que acabou por nunca mais vir, e outros assim, o Miguel Tavares, muitos companheiros. Antes da Revolução era livre para fazer o que quisesse, o que é que não podia fazer?
Desculpa. Antes da Revolução, era livre para fazer o que quisesse, o que é que não podia fazer? Pois antes da Revolução era tudo muito vigiado, tudo muito. Nós podíamos trabalhar, podíamos fazer aquilo que o governo e as circunstâncias, mas que se eu quisesse ter uma opinião diferente, eu não podia, por exemplo, estudar, não tinha condições. Para além havia coisas sociais, materiais, por exemplo, as raparigas. Vocês hoje podem andar na escola, rapazes e raparigas, mas na escola era rapazes por um lado de raparigas. Portanto, andar de mini saia, namorar assim, eu recordo que a minha irmã namorava, ela estava lá dentro da porta e o rapaz cá fora. Portanto, era assim, os namoros eram assim, portanto, mesmo quando as raparigas iam aos bares, era aqueles encontros onde criámos os nossos namoricos, iam sempre com as mães sentavam-se aos bancos de atrás, as raparigas à frente, depois íamos lá, a menina dança, isto era coisa, parece que já deu nas revistas, mas a vida era mesmo assim. Pronto, e as mães estavam sempre atentas e tal. Depois os rapazes escreviam cartas a pedir namoro, mas se a carta chegava lá para o correio, a mãe via primeiro que era o rapaz, e se não interessava, escondia a carta. E eu fiz assim, então recebeste a minha carta? Não recebi. Tá. Isto é muitas histórias, Então era a vida social também. O 25 de Abril alterou isso tudo. 25 de Abril houve mesmo mulheres que diziam, olha, minha sogra, fica hoje com os meninos que hoje vou para a rua, hoje vou para a manifestação. Isto nunca tinha acontecido. Foi espetacular. A liberdade das mulheres foi uma coisa incrível. Tá? Só por isso, e o exemplo das mulheres poderem votar pela primeira vez nas eleições, só isso acho que deve ser uma coisa que está no coração das mulheres portuguesas. Nunca, ao longo da história, nunca houve esta possibilidade de chegar. Porque as mulheres, no tempo do fascismo, por exemplo, um homem casava com uma estrangeira, ela podia ter a nacionalidade portuguesa. Mas se uma mulher casava com um estrangeiro, deixava de ter a nacionalidade portuguesa. As mulheres professoras, para casarem, o marido tinha que ter um estatuto social e um salário compatível, senão as mulheres enfermeiras não podiam casar. Só solteiras ou viúvas. Houve grandes lutas das mulheres contra o celibato. Há aqui o exemplo de uma mulher que vivia aqui no vosso concelho, a mulher do professor Borges Coelho, foi presa, liderou muitas lutas da maternidade Alfredo da Costa e outras para as mulheres, para as enfermeiras poderem casar. Então foi presa. E a certa altura foi presa, foi voo de arroz, levaram, foi muito torturada. Quando foi no dia do julgamento, o que é que aconteceu? Ela, o juiz, decorreu do Congresso, então, quando acabou a audiência, e o juiz, então agora vamos. E ela pediu, levantou-se, seu juiz, eu peço licença para falar. E começou a descrever as torturas que fizeram. E o juiz, a senhora, calce. E ela continuou, levantou-se e continuou. Então, disse, levem a mulher daqui. Eles levaram a mulher pelos cabelos para o calabouço. O advogado levantou-se e disse, doutor juiz, isto não podem fazer, isto é a minha constituinte. Ela estava a falar dos seus direitos, estava a anunciar aqui. O senhor prenda-se também. O advogado também foi preso. Foi ela que estava presa, foi logo levada. E o advogado foi preso. Ela apanhou 2 anos e 9 meses, acabou de estar presa 4 anos. O senhor disse há pouco que, enquanto esteve na prisão, ouviu vozes da família e que namorava durante a tortura. Queríamos saber se a família foi vigiada, como é que a família reagiu. Pois, eu quando fui preso, a PIP, que era a polícia do regime, foi à casa dos meus pais e vasculharam tudo, né? Ver se encontravam lá documentos. Era uma prática, quando prendiam alguém, iam à casa das pessoas, e levantavam os colchões e vinham atrás dos quadros, porque geralmente as coisas clandestinas, os papéis clandestinos, nós escondíamos para se aparecesse a polícia não serem vistos. E eles, até houve quem encontraram caixas, coisas assim. Então, na casa dos meus pais, fizeram isso assim. E depois, quando os meus pais vinham, sobretudo a minha mãe, vinha-me visitar, sabia que era vigiada, sabia que depois, quando saía dos encontros que tinha comigo nas visitas, geralmente as amigas dela e os meus amigos iam perguntar, então, tia Amélia, como é que está o rapaz? Ele estava bem disposto e tal, aquela tortura toda, e como é que ele se reagiu, e como é que vai ser... Portanto, e haviam pessoas que queriam saber esta informação até para depois comunicar a outras, e até muitas vezes para ser publicado, coisas assim. Então, eles procuravam-se também sempre acompanhar, ver quem eram estas pessoas, não é? A minha mãe não sabia, mas percebia-se, havia sempre uns flancos de chapéu que a perseguiam, quando saía da estação de Ferro lá à frente já era outro, tal. Pronto, havia assim uma rede de milhares de pessoas, em cada escola, em cada empresa, em cada sítio havia alguém, havia um pino, havia um agente, havia um simpatizante deles, um lacaio, né? Uma pessoa de má conduta, que andava à conta, ver quem é que dizia mal do governo, para poder contar, para depois aquelas pessoas eram... Só dizia uma vez mal, depois aparecia lá a polícia um dia, uma noite, batia à porta, às 3, 4 da manhã, apanhavam as pessoas de surpresa, não é? Outras vezes éramos presos nas manifestações, outras vezes nas ruas, em situações diversas. Que a nossa família foi assim, foi um bocado...
Eu, quando fui preso, tinha uma namorada, pronto, e também, pronto, foi tudo isso, as relações trabalharam 3 anos, foram privadas, só tínhamos direito a ser recebidos pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, não podíamos ter visitas com os amigos, havia esta, pronto, é uma coisa tramada. Então, mas eles, quando foram os interrogatórios, gravaram sons dos meus familiares, durante aquelas noites de tortura de sono, não via, quando andava aflito, assim, já perdido de sono, eu via as pessoas a gritar e a dar pancada, eu via as vozes que me eram familiares, achava aquilo estranho. Só mais tarde é que me apercebi que eles, então, para além da pancadaria, da tortura de sono, utilizavam também esta forma de tortura psicológica, que eram os sons, para a minha intimidade, para fazer com que eu falasse. Depois da Revolução, sou de alguém que fosse um agente ou informador da PIDE. Que profissão tinha e como passava essa informação à PIDE? Depois do 25 de Abril, se eu conheci uma vez, vocês sabem, passada uma semana eu ia no metro em Lisboa e vi um PIDE que tinha estado nos meus interrogatórios. Fui ali na estação de Picoas. Eu agarrei-lhe no braço, fiz logo assim um comício para aquelas pessoas que saíram. Assim. As pessoas pararam todas e juntaram mais de 100. Fui entregá-la à polícia, que era logo assim um posto da Polícia de Segurança Pública, ali em Picoas. Então fui entregá-lo. Eu dizia, não fui nada, mas quando chegou lá já estava a dizer que era verdade, mas que nunca fez mal a ninguém e tal. Já tinha deixado crescer a barba, mudou de roupa, ela andava sempre muito bem vestida. Vontade de apetecer dar umas bagalhetas na focinho, na cara, mas não fiz isso. Nós tínhamos que ter uma atitude superior. Não podemos fazer aquilo que os outros nos fazem. Eles devem ser julgados, condenados, por isso, por aquilo que fizeram, mas nós não devemos fazer essa justiça. Às vezes temos que fazer por nós, pelas próprias mãos, não é? Mas neste caso não era um exemplo. E veio as pessoas todas, acho que foi um gesto que fiz. Isso foi um dos aspectos de um tercenário que encontrei depois do 25 de Abril. E para si, quem foram os grandes heróis do 25 de Abril? Bom, sabes, foram muitos. Nós temos esta ideia de que evocamos muito os soldados, o Salgueiro Maio, os militares, de facto foram extraordinários. Mas eu valorizo muito todos aqueles que ao longo de muitas décadas lutaram noite e dia, estiveram na clandestinidade, estiveram nas cadeias, fugiram das cadeias, regressaram à luta, porque esses criaram criaram o gênese, criaram esta força anímica entre nós todos, que é necessário não desistir, denunciar e combater. Foi esta gente que ajudou a que os jovens soldados tivessem também na consciência que era possível, na medida em que tinham armas para a guerra, então voltassem essas armas contra o fascismo e derrotassem o governo. Então penso que os meus heróis foram aqueles que sempre lutaram. Foram escritores, operários, camponeses, foi luta de muitos jovens, trabalhadores, estudantes, e foram também os militares. Portanto, esta dicotomia povo-MFA, isto foi como depois a Revolução veio a reconhecer. O MFA era o movimento das Forças Armadas, que nos últimos anos, a partir de 3 ou 4 anos do 25, começaram a fazer reuniões, os militares, para dizer que a guerra não pode conter. Foram esses, mas foram todos aqueles que, desde o golpe militar de 1926, nunca deram tregas ao fascismo e denunciaram, e escreveram nas paredes, e combateram, e denunciaram, e fizeram papéis, e alertaram, e mobilizaram outros, esclareceram outros. Isso foi fundamental, essa luta titânica, diária, consistente, que levou muita gente à prisão, que levou muita gente a viver na clandestinidade, que levou noites inteiras a fazer papéis, nas noites mal dormidas. Tudo isso foi uma coisa extraordinária. Tudo. Eu penso mesmo na área da ficção, do romance, pouca coisa está escrita ainda sobre isso. E se calhar ainda é cedo. E é pena se perder muitas dessas informações, porque há histórias fabulosas que devem ser contadas ainda. Para a memória futura, para a nossa memória futura. Quais são as suas melhores memórias do 25 de Abril? As melhores memórias é, de facto, esse ato em si de ser liberto e de haver uma revolução. Eu sempre sonhei com uma coisa qualquer assim, mas não sabia. Eu pensava um dia, isto como é que vai ser? Não é? Como é que vai ser? Será a malta das universidades e a malta das fábricas param ali a autoestrada, e outros vão tomar os quartéis e tal. Não sabia como é que era. Mas isto tem que acontecer. E a malta da Marinha, a malta... E depois foi uma coisa deste tipo, não é? Os soldados, não foram os graduados, foram os soldados que conseguiram depois juntar alguns graduados, mais para ganhar mais apoio, mas foram os soldados que fizeram. Acho que foi
foi uma coisa extraordinária, foi surpreendente. Eu não recordo bem qual é que foi a pergunta, antes de seguir por aqui, mas... Era quais eram as suas melhores memórias? Pois. E era quais são os heróis, né? Quais são os heróis? Acho que foi, no fundo, foi o povo e os soldados, acho que... E essas memórias do 25 de Abril foi esse lado da liberdade, acho que foi a melhor coisa. E depois é tudo o que não se sabe. O que vai ser agora? Nós lutávamos para que o regime caísse, não é? E queríamos gente nova nas câmaras, nas juntas de freguesia, acabar com os regedores, acabar com a polícia política, não é? Mas que educação como é que devia ser as futuras polícias? A GNR, a Polícia de Segurança Pública, elas reprimiam. Qual era a pedagogia? O que é que eles deviam fazer, não é? Se não deviam ser pessoas que aconselhavam, não é? Ajudavam os meninos a atravessar fronteiras, agarravam nas pessoas que se portavam mal, não é logo levá-los e levar a tribunal, mas todos eles têm os seus direitos, mesmo quando cometem crimes, têm os seus direitos de defesa. Uma geração de operários extraordinária. Eu conheço diversos. Depois se matricularam-se nas escolas noturnas, tiraram os cursos industriais. Alguns tornaram-se escritores, que Severiano Falcão, tantos. Dias Lourenço eram escritores populares. Até aqui em Portugal, sabem que nasceu o movimento do neorrealismo. Com Alves Redol, com Soeiro Pereira Gomes, com um conjunto de pessoas. Foi um movimento que depois não ficou só pelas letras, ficou também pelas artes, pelo cinema. Foi uma coisa muito importante, que teve também ligação a outros movimentos, como em Espanha, Itália, mas o nosso aqui foi uma coisa... Hoje existe em Vila Franca, se um dia for, é o Museu do Neorrealismo. É inevitável visitar esse museu. É um museu com uma história fabulosa, ligada à arte, à cultura, uma cultura e uma arte que está muito ligada à luta do povo e à sua emancipação. Muito interessante. Muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. E obrigada por ter respondido às nossas perguntas todas. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer muito grande estar com vocês também, sempre estou disponível. E os meus amigos, os meus colegas, que também acho que estão sempre disponíveis. Aquilo que podemos fazer agora é ajudar a tornar mais forte a nossa democracia, não é? E contribuir para que estes perigos do fascismo não reapareçam. Agora vemos novamente, à medida que os problemas ficam para resolver, aquelas pessoas que estavam escondidas, não é? Isto é como as ervas daninhas, como as silvas que cortamos, não é? Mas depois, se vem o tempo, elas rebentam novamente. E nós, estas ideias más, temos sempre que as combater, não é? Esta ideia, novamente, da pena de morte, de castrar as mulheres e os homens, isto e aquilo, de coisas tão aberrantes, não é? Que já passámos tantos anos sobre isso, não é? E, sobretudo, quando a democracia hoje tem um conteúdo muito... É uma coisa que... A democracia é uma coisa que já vem desde a Grécia que se fala da democracia. E há uns anos, há 150 anos, antes com a Revolução Francesa, falou-se muito da democracia, da fraternidade, da igualdade. Mas o conteúdo hoje da nossa democracia é completamente distinto. A nossa democracia tem um conteúdo social, económico, e como a liberdade. A liberdade não é só gente fala, porque eu posso... Também os que vivem na rua, em Lisboa, têm liberdade, gritam, mas eles não têm liberdade para quê? Para passar fome? Para viver mal? Para não ter família? A liberdade, tudo isto tem um conteúdo. E que se não nos lembramos disto, tudo isto tem um conteúdo, não é? Direito à saúde, temos todos. E se eu vivo no interior e se me tiram o posto médico? Direito e se tiram lá à escola, que são poucos meninos? O direito que eu tenho está no papel, mas eu não posso usufruir dele. Portanto, tudo tem que ter um conteúdo e compete ao Estado garantir a todos os cidadãos as condições para esses direitos poderem ser exercidos. Isto é uma vertente de que há os direitos, mas o Estado tem que garantir a todos, independentemente de se é jovem, se é velho, se é cigano, se é negro, se é branco, garantir a todos condições iguais para os direitos poderem ser usufruídos. É como agora já vê no Alentejo, aqueles jovens que para lá no Nepal estão metidos em caixotes ali e viverem em cima dos outros com salários explorados até à medula. Isto não é democracia, isto não é um Estado democrático, o Governo tem que intervir, patrões são aqueles. Quem é que alberga aquela? Isto é uma injustiça, isto é uma coisa que não é própria de democracia. Portanto, é um exemplo. Não é preciso haver fascismo como antigamente para nós lutarmos pela democracia e pelos nossos direitos coletivos. Portanto, há muita coisa que hoje tropeçamos no dia-a-dia. Não é? Ainda há diferenças também. Já há meninos que o pai pode ter o carro para pôr o menino à escola e pode não sei o quê, mas há meninos que querem estudar e não têm dinheiro para pagar o quarto. Muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Muito obrigada por ter respondido às nossas perguntas todas. Obrigado.